Ah, como elas são fortes! Como impressionam! Como ultrapassam barreiras da idade, da cor, do simples fato de ser mulher. A menina sonha e sonha alto em um mundo masculino cheio de preconceitos. Mas então ela vem, não desiste e ganha o respeito com tão pouca idade. É um empoderamento feminino crescendo ainda mais, né? As meninas jogando, praticando, até ganhando troféu. Aliás, a idade não representa muito para essas garotas que acreditam em um futuro chamado Marta, a maior e mais representatividade do futebol feminino no mundo. Mas elas não estão somente no futebol de tantos homens. Nas quadras, nos tatames, no skate, nas ondas, seja em qual for das modalidades, o esporte sim nos representa. Mulheres de fibra, de garra e de muitos sonhos. Eu, como uma de vocês, sei o quanto é difícil ser respeitada. Pelo simples fato de ser profissional no esporte. Mas garanto que com tantos exemplos de superação, que vale a pena lutar e nunca, mas nunca desistir. A vitória sempre vem. E vocês sabem que o sabor é muito mais gostoso. Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo a esse Clube da Bola pra lá de especial. Esse Clube da Bola que tem uma mulher, sim, hoje aqui no lugar do nosso querido Marcelo Cabral. A NDTV mais uma vez sai na frente e durante toda a sexta-feira e esse sábado colocou mulheres no comando dos programas aqui da TV, uma forma de prestar uma homenagem a nós mulheres, né? Que amanhã é o Dia Internacional da Mulher e eu tenho a honra de falar de esporte com vocês a partir de agora, de muito futebol a partir de agora. Esse programa tão importante que eu tenho tanto carinho, tanto amor por ele, um programa que é o maior de Santa Catarina, o que mais fala de futebol, o maior em tempo em televisão, um programa que já está há anos no ar, com grandes comentaristas, né? Com muita gente participando. Então, a partir de agora, o Clube da Bola é com a Grazi Aguiar, mas no clima do Marcelo Cabral, de muito futebol. E vocês sabem que no Dia Internacional da Mulher, como eu falei para vocês, a gente está fazendo essa homenagem e é claro que a partir de agora a gente vai abrir aquele canal com vocês. Um canal que só o Clube da Bola tem, não é verdade? Só o Clube da Bola consegue falar com vocês de tão perto, assim, cara a cara, de ver sua mensagem, de colocar no ar. As nossas redes sociais, a partir de agora, vão estar abertas para vocês. E é claro, como é tradição por aqui, eu preciso da participação de vocês, os nossos telespectadores, que podem enviar mensagens, fotos, perguntas. Para mim, claro, não tem problema, eu falo de tudo aqui. E é claro, para os nossos comentaristas, porque a gente vai falar de muito futebol e de muitas mulheres que fazem a diferença no esporte. Clube da Bola, o nosso canal, nosso WhatsApp é esse aí, olha só, anota para você. 48991914706. Vou repetir de novo, segura aí, Juju. 48991914706. E a partir de agora a gente fala junto de futebol, de esporte aqui no Clube da Bola. Eu estou muito emocionada, sim, porque a gente vai começar aqui já abrindo espaço. Que me dê licença os comentaristas, porque eu vou apresentar ela, que está aqui hoje representando as mulheres e fala muito bem de futebol, obrigada, é torcedora nata, sim, mas entende, é claro, de tudo da bola. A Fernanda Chu, que está aqui, a Fernanda que é essa representante feminina aí das arquibancadas, faz parte de um movimento das arquibancadas de mulheres, né, que para participar desse mundo tão masculino, mas que nós já invadimos, até porque como fez na abertura do nosso Clube da Bola, a nossa
nossa Marta está aí, a nossa Nath está aí. Então, mulheres que falam tão bem de esporte, ela vai participar com a gente a partir de agora. E é claro que eles também têm voz, obviamente, aqui, porque o mundo da bola é deles também, né? Fábio Machado, seja muito bem-vindo ao nosso Clube da Bola hoje feminino, Fabinho. Sem problema nenhum, né? Grazi, uma grande satisfação mais uma vez estar dividindo a tela contigo, né? Que a gente fez durante muito tempo no Balanço Geral, no SC no ar. E uma satisfação estar aqui com a Fernanda Chu, que aceitou o nosso convite, entende muito de futebol. Eu tenho o maior carinho, tenho o maior respeito. Na minha casa hoje são duas mulheres que me comandam, que me dominam, né? Então eu sei da força, né? Da fibra que tem a mulher. E elas estão cada vez mais presentes no futebol. Inclusive a coluna de hoje, depois, a sessão Foto Memória, que faz um sucesso muito grande, quem nós vamos trazer? Mulheres, né? Quem nós vamos trazer? Mulheres. Então, lindas, sejam bem-vindas. O mundo é de vocês. Ô Fê, fala um pouquinho pra gente aí da sua participação, né? Como é que funciona esse movimento das mulheres nas arquibancadas? Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra poder estar participando de programas esportivos e mulher falando de futebol, né? O que é mais bacana. Enfim, esse movimento foi um movimento criado ano passado, justamente no intuito de incentivar as mulheres a ir para o estádio. Não é uma torcida organizada, mas a gente se ajuda a ir para o estádio. Muitas vezes, eu queria ir para o estádio, mas eu não tenho acompanhante, eu não tenho companhia, eu não quero ir sozinha, eu tenho medo, né? Porque a gente sabe que também é um ambiente que ainda é violento, infelizmente. Então a gente se ajuda nesse sentido, dá uma carona, diz aonde cada uma vai estar no estádio, pode sentar junto, e isso é em diferentes setores, não é, não, nós ficamos nesse setor, você é obrigada a ir nesse setor, não. A gente tem meninas que participam em todos os setores. E o mais legal é um movimento que não é exclusivo do Avaí. Ele praticamente todos os clubes de Série A e Série B têm esse movimento. As meninas, a gente tem um grupo que eu faço parte e a gente interage, a gente bola campanha, principalmente agora é Dia da Mulher, para incentivar, para mostrar números que infelizmente ainda acontecem, o que a gente passa no estádio. E para ganhar força, né? Para cada vez mais a gente estar lá dentro e poder torcer assim como os homens também. Mas, Chu, só para fazer a pergunta, você falou, né? A pessoa tá ali, uma mulher, né? Ela, eu quero ir no estádio, mas eu não tenho ninguém, não conheço ninguém. Quem que ela procura, né? Hoje, existe uma hashtag, existe um telefone, como é que ela faz para entrar em contato com vocês? A gente tem nas redes sociais, né? O Movimento Leoas, pode procurar no Twitter, Instagram. E aí ali mandar uma mensagem direta ou nas fotos que a gente posta. E aí a gente, se ela quiser participar, a gente pede o número de telefone, né? Claro, por mensagem direta, para não ficar público. E a gente adiciona ela num grupo de WhatsApp. Mas vamos dizer, o nosso programa é para todo o estado, né? Isso que eu ia falar, né? É o Movimento Leoas porque é a referência, né? Vocês. Por exemplo, uma torcedora de Criciúma, eu quero um jogo de Criciúma. Ela pode entrar em contato com vocês, que de um jeito ou de outro vocês vão direcionar, vão instruir. Uma torcedora do Figueirense, do Joinville, enfim. Na verdade, assim, a gente instrui naquelas que tem esse movimento. Tá certo. Né? Hoje a gente não tem lá no nosso grupo, que é nacional, infelizmente do estado não tem mais ninguém, só tem do Avaí. Entendi. Até se tiver, seria legal elas entrarem em contato com a gente, seria muito bacana. Vamos explicar rapidinho só, porque a Fernanda é o seguinte, a Fernanda ela faz parte da torcida, não uma torcida, é um movimento Leoas, ela é torcedora do Avaí, né? A gente tem que deixar claro isso, mas hoje ela está aqui no Clube da Bola para falar principalmente, viu, Fernanda, sobre esse movimento que o Fábio estava falando justamente, né? Como é que a torcedora lá do Criciúma pode participar? Como é que a torcedora de Chapecó pode participar? E, obviamente, fazer aquela análise de tudo do futebol, porque a Fernanda consegue sim, ela tem uma leitura muito bacana do esporte. E ao longo do nosso programa, Fê, Fábio, a gente vai falar muito sobre isso, tá? A gente vai falar, vamos tentar mostrar a rede social, a Leoas, de que maneira que pode entrar, através de que WhatsApp, se existe um WhatsApp comum, né, entre as torcedoras, que eu acho que é justamente mais importante é que pode abrir essa possibilidade de multiplicar. Daqui a pouco tem isso lá em Criciúma, daqui a pouco tem em Chapecó, daqui a pouco tem em Joinville, e talvez esse seja o trabalho da Fernanda aqui, né? Passar essa mensagem pra gente. É verdade, é o trabalho sim, certeza, Fabinho. Vamos lá então. Vamos continuar girando aí, porque eu tô muito louca pra falar com ele, né? Fala, Grazi, você vai fazer o Clube da Bola. Vou falar de novo com o Badá, gente, que alegria. Eu tenho o maior carinho por ele, por Chapecó, por toda aquela região oeste, né? Que já me receberam tão bem lá no Oeste Catarinense.
catarinense, eu que tive a oportunidade de ir para lá, de fazer as reportagens, de viver esse lado chapecoense, de viver os outros lados, e eu tenho um carinho por ele, eu adoro ele. Badazinho querido, que prazer falar com você novamente. A gente se ama, tá, gente? Desculpa aí esse fululu todo. Muito boa tarde para você, Badá. Oi, Grazi. Boa tarde para você, querida. Parabéns à produção do nosso Clube da Bola pela brilhante ideia de colocar a Grazi, nossa querida Grazi, que todo mundo aqui em Chapecó adora ela, né? Nossa colega de quantos e quantos anos, quantos e quantos clubes da bola, né? Então, um beijo carinhoso no teu coração, Grazi, bom te ver. Tu sabe que eu sou teu fã incondicional e especialmente nesse dia, véspera do Dia Internacional da Mulher, o nosso carinho e o nosso respeito por ti. Como você falou, você já esteve aqui, sabe o quanto a Chapecó gosta de ti, a torcida chapecoense te adora, então você é uma pessoa muito querida por todos nós e parabéns aí, eu te acompanho diariamente aqui na NDTV, nas redes sociais. Muito orgulho de você, minha querida amiga. E um abraço para a Fernanda também. Seja bem-vinda, né, para falar desse assunto importante aí, que é a participação e envolvimento das mulheres no futebol. Aqui em Chapecó também não é diferente. A Chapecoense tem até um consulado só com mulheres, organizado pelas mulheres e mantido pelas mulheres e com participação das mulheres, né, torcedoras da Chapecoense. Temos no clube várias mulheres que participam, que estão programando para amanhã, quando a Chapecoense joga para o Joinville, algumas ações para homenagear as mulheres. Então, é um dia muito especial que a gente está aqui no Clube da Bola, mais uma vez, contando com esta grande audiência de todo o estado de Santa Catarina e apresentado pela nossa querida Grazi, né? Então, o Clube da Bola com certeza vai ser muito legal e estamos aqui a postos e à disposição para a gente falar também um pouquinho a respeito do momento difícil, momento complicado que continua vivendo a Chapecoense e que amanhã tem mais um jogo aí como uma decisão para tentar sair da desconfortável posição de lanterna do campeonato e também, quem sabe, da zona de rebaixamento. Daqui a pouquinho eu volto, quando você quiser, Grazi, para falar a respeito da Chapecoense. Seguidinho, a gente já volta aí, Badá, para a gente falar sobre essa situação da Chapecoense, para falar do confronto da Chapecoense, que também teve com o Figueirense, um 0-0, que acabou prejudicando a Chape, e também não foi nada bom não para o Figueirense. Obviamente, a gente vai falar sobre a rodada passada e essa expectativa, porque a Chape vive um momento difícil, sim, a gente sabe disso, e o Badá vai falar mais sobre essa situação. Agora vamos fazer o seguinte, do Oeste a gente vai para o Norte, porque eu também nunca tive esse prazer de falar com ele assim, né, ao vivo, mas obviamente tenho muito orgulho em conhecer o Juca, que é um cara que sabe tudo de esporte, principalmente lá do Norte catarinense, e claro, do Joinville, do Jack. Juca, que prazer! Também vou mandar um coraçãozinho para você. Pronto, pronto. Aqui a gente abriu a sessão fofura aqui. Seja muito bem-vindo ao clube mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Grazi. Boa tarde, amigos ligados no Clube da Bola. Parabéns à NDTV. Eu não canso de falar dessa emissora que vem inovando dia após dia. Estamos no stream. Aqui no Norte, aqui, Grazi, a gente já bateu o ND+, com o maior portal de acesso em todo o estado. E a gente tem que ter muito orgulho disso, porque a gente investe. Aqui a gente investe em quem é da casa, aqui a gente dá valor para todo mundo. A gente valoriza as mulheres como ninguém valoriza. Então, assim, quando eu vi você apresentando, meu coração já se espumou, porque a gente tem que enaltecer as mulheres. Sem vocês, a gente não é nada. A gente precisa aprender. O ser humano, o homem, eu sempre digo para as pessoas, nós homens, assim, a gente é um pouquinho mais frágil, né? Eu sempre brinco com os meus amigos, se homem tivesse que ter filho, a humanidade talvez já estaria extinta, porque a gente não tem essa mesma resistência que a maravilhosa mulher tem. Então, parabéns a toda a direção da NDTV, o Campo, a Meneguinho, toda a rapaziada aí. Grazi, você apresentando é tão maravilhinda quanto o nosso querido Mancha. Vou aproveitar e embalar então aqui um pouco das coisas do norte do estado. A coisa está mais ou menos aí para Jack também, para o Juventus. Não foi muito bem assim, o Juventus jogou em casa, esperava uma vitória do Concorde, Joinville também. Pegou o time mais difícil que eu vim jogar até aqui, o Marcílio Dias, extremamente organizado e um time muito bonitinho. Eu, assim como o meu querido Lobo Alfa, o Badala do Oeste, estarei à sua disposição, Grazi. Quando precisar das notícias do Norte, é só chamar e olha, você tá maravilhosa.
querido. Daqui a pouco a gente volta a conversar assim, falar sobre esse Jack, né? Esse Joinville que também não está na situação da Chape, mas também está lutando aí por uma vaga nas quartas de final do campeonato. Vamos bater uma bola, gente? Vamos lá, vamos entrar nesse ritmo aí do futebol, vamos falar de tudo, porque a partir de agora a gente vai entrar nesse mundo de cabeça no Campeonato Catarinense. A gente encaminha aí o Campeonato Catarinense para essa reta final do estadual. A gente sabe que daqui a pouco 2 rodadas aí, essa de domingo que acontece, mais uma, pronto, acabou, classificados, quartas de final. É um outro campeonato, uma outra situação. E a gente vai começar então, Fábio, viu, falando aqui da capital um pouquinho mais. Daqui a pouco a gente vai para o Badá também, porque vamos falar do confronto entre Figueirense e Chape, que aconteceu na rodada passada. Foi um 0-0 de doer. Não foi um jogo para lá do que todo mundo esperava, da expectativa, até porque a Chapecoense vive uma situação complicada, mas o Figueirense não está tão ruim assim, né, Fábio? Mas se esperava mais desse jogo, até pela parada de 15 dias do Campeonato Catarinense. Então, com 2 semanas parado, né, você começa a criar uma expectativa de quando a bola voltar a rolar, a gente vai ter pelo menos alguma coisa que fosse apresentável, fosse satisfatório. Na coluna, no título da coluna do... Opa, tudo certo, programa ao vivo, tá? É ao vivo. Segue. Na coluna do Jornal Notícias do Dia, impressa e também no digital, eu escrevi o seguinte: sem público, né? Sem público no estádio, na arquibancada, e sem bola rolando dentro do campo, porque o jogo foi muito ruim. Figueirense e Chapecoense ficaram devendo, uma lentidão total, não havia triangulação. Você acha que essa coisa, a questão da Chape não tá tão bem, assim, acabou envolvendo o Figueirense nessa situação toda? Porque o Figueirense não tá tão ruim, né? Muitas vezes envolve, porque quando você joga com um time que está bem qualificado, um time que está bem azeitado, um time que está jogando bem, você tem uma responsabilidade, você tem uma grande responsabilidade, né? Então esse é outro jogo aí, tá? Porque o jogo da Chapecoense não teve torcida, né? Isso é outro... Isso aí depois aí o pessoal depois arruma lá, ó, porque o jogo não teve torcida. Foi um jogo de portões fechados, Foi um jogo né? de portões fechados. Então, o que eu escrevi? Sem público na arquibancada e sem futebol dentro de campo. No final do jogo, na metade ali dos 35, né? Quando parecia que a Chapecoense, o bicho não é tão grande assim, de repente dá pra gente vencer o Figueirense. Só que falta qualificação, porque a Chapecoense não tem qualificação hoje. A Chapecoense também hoje é um time que tem grandes deficiências, não é um time que está na lanterna do campeonato de forma gratuita, né? A transição da Chapecoense muito lenta, a falta de combatividade. Sabe o jogo, né, que é o boxe, né, o judô, que o árbitro pode punir por falta de combatividade? Sei. Foi mais ou menos Chapecoense e Figueirense. Uma decepção total, sem público na arquibancada e sem futebol no gramado. A gente brincou, viu, Fernanda, para você falar um pouco mais sobre esse entendimento da mulher em tudo isso, eu sei que você consegue falar. A gente brincou no SC no Ar que esse jogo, graças a Deus, o torcedor não teve, né? Como assistir. Acabou sendo poupado, né? Acabou sendo poupado por toda a situação. Você, como mulher, né, enxerga dessa maneira um futebol que às vezes pode ser envolvido por um adversário que não está tão bem, um adversário que pode acabar atrapalhando toda aquela boa fase do time? Geralmente eu enxergo isso quando um time que está estruturado, muito bem montado e, né, vamos dizer assim, azeitado, esse é atrapalhado quando ele joga com alguém que tem uma deficiência técnica. Então, assim, ali nesse caso, eu vejo que os dois não estão bem montados. Então, não enxergo muito com isso, não. Eu acho que a gente, claro, sempre espera um grande jogo, mas pela situação atual do Figueirense, a situação que a Chapecoense se encontra tecnicamente, a gente também não estava esperando, assim, lá grandes coisas de futebol, né? Então, eu acho que mais atrapalha quando tu tem um time muito bom e que ele vai jogar, de repente, com um time que é só retranca, que não só dá chutão, então acaba atrapalhando esse time. E só para acrescentar isso aí, ontem na coletiva, o Márcio Coelho, o Gugu, o técnico do Figueirense, ele disse, olha, eu até entendo que o Patrick não tenha jogado bem, mas não é só o Patrick. A força ofensiva do Figueirense, de criação, por exemplo, o menino Guilherme, né? Ao invés de pegar a bola e dirigir ao gol, dirigiu para o lado. E aí facilitava o trabalho da Chapecoense, que também não está lá essas coisas. A Chapecoense ficou ali, né? Ficou ali cozinhando o galo. Ficou na manha, vamos ver o que é que dá. Por isso que eu repito, no segundo tempo, quando a Chapecoense disse, opa, até dá pra gente vencer, mas aí faltou. Tanto que o treinador da Chapecoense, o Loser, depois o Badá pode falar isso, o próprio presidente, disseram, não, nós era pra ter vencido esse jogo, até por 1 ou 2-0, porque a gente não viu nenhuma qualidade no time do Figueirense. Mas eu amplio. Os dois ficaram devendo. Tanto Chapecoense quanto Figueirense criaram uma expectativa de uma quinzena de sem jogo, de só treinamento, e na hora que a bola rolou,
a coisa foi difícil. Vamos fazer o seguinte, vamos lá então para o oeste do estado para falar com o Badá justamente sobre esse jogo entre Figueirense e Chapecoense. Eu vou pedir para o Badá já emendar uma outra história em tudo isso, que teve também uma outra partida entre Juventus e Concórdia, que também é de lá, para ele também já comentar um pouco essa partida, que também não foi das melhores, foi um empate meio sem graça aí dessa história toda, mas eu quero muito que o Badá fale primeiro da Chape, né, Badá? A Chape que vive uma situação bem complicada. Esse poderia ser um jogo sem torcida da Chape fazer um bom resultado, é ou não é? É sim, Grazi. A Chapecoense deixou escapar a oportunidade de ganhar do Figueirense no Orlando Scarpelli, vazio, um jogo chato, coitada da bola. Coitada da bola e quem teve que transmitir jogo nas rádios, aqui nós na Rádio Chapecó temos os quadros após o jogo, a escolha do craque, o lance da bola. O lance do jogo foi o apito final do árbitro que acabou com o martírio, né? E a bola, coitada, sofreu, foi maltratada nos pés dos jogadores da Chapecoense e também do Figueirense. Poucas vezes eu vi um confronto na história entre Chapecoense e Figueirense, que é sempre um confronto muito tradicional, jogo muito pegado, muitas vezes de muita qualidade, que dá gosto de você jogar um futebol pobre, um futebol fraco por parte das duas equipes, sabe? Parecia que era um jogo treino, até porque não tinha ninguém na arquibancada. Então, olha, os jogadores se arrastando em campo, a Chapecoense um início de ano muito ruim, até agora não ganhou nenhuma no Campeonato Catarinense, teve uma vitória, uma boa atuação sob o comando do Humberto Louser lá contra o Boa Vista na Copa do Brasil por 2-0, aí a gente achou que o time poderia engrenar. Aí jogou lá contra o São José de Porto Alegre, uma atuação fraca, perdeu nos pênaltis, muito por conta do gramado ruim. Agora, contra o Figueirense não teve desculpa. Não teve desculpa porque o gramado bom, o adversário deixando jogar, o Figueirense também, olha, para quem já viu, repito o que eu falei agora há pouco, para quem já viu os confrontos entre Chapecoense e Figueirense, vê aquela pobreza de jogo que foi domingo passado, eu acho que se eles estivessem jogando até agora, o resultado seria 0-0, tamanha falta de capacidade de competência, de finalização, de conclusão, dos dois lados. O Figueirense no primeiro tempo até chegou mais perto do gol, teve uma cabeçada na trave e foi só também. No primeiro tempo o Chapecoense não deu um chute a gol. No segundo tempo o Figueirense teve um jogador expulso, a Chapecoense jogou 20 minutos com um jogador a mais e não conseguiu se impor pela falta de qualidade do elenco. O técnico Humberto Louser está fazendo aquilo que é possível, trocou de treinador, mas as peças continuaram basicamente as mesmas, os mesmos jogadores. Humberto Louser esteve conosco aqui no Balanço Geral durante a semana, nos bastidores, ele falou, o time está muito apático, não pode haver apatia. Se tem limitação técnica, e tem o elenco, ainda um time apático, jogadores apáticos, jogadores lentos, sem coragem para dar um drible, sem coragem para arriscar um cruzamento, sem coragem para tentar o chute, medo de errar, porque é pressionado pela própria direção, uma pressão interna muito grande. Então as coisas não estão funcionando, mas ainda há tempo, por incrível que pareça, não depende apenas da Chapecoense, ainda dá tempo da Chapecoense se recuperar nas últimas 2 rodadas e sair desta incômoda posição que ninguém está suportando tão pacificamente assim aqui em Chapecó. A Chapecoense, com todo respeito aos demais clubes, mas é um clube que ficou 6 anos na Série A, decidiu os últimos 4 campeonatos catarinenses, 2 ganhou, 2 perdeu, e agora simplesmente está na lanterna do campeonato, 7 jogos, não conseguiu nenhuma vitória, tem a oportunidade amanhã aqui, depois eu falo sobre esse jogo diante do Joinville. E o Concórdia, eu estive no último jogo em Concórdia quando ganhou de 4-1 do Tubarão, e aí empatou com o Juventus. Foi o suficiente para sair da zona de rebaixamento. Hoje o Concórdia, comandado pelo técnico Emerson Cris, que tem esta pedreira amanhã contra o Brusque lá em Brusque, hoje depende apenas dele. Tem 2 jogos, Brusque amanhã e o Avaí domingo que vem em Concórdia. Se ganhar os 2 jogos, talvez nem seja necessário, mas ganhando os 2 jogos, o Concórdia se mantém na elite do futebol catarinense, não vai para o desespero do mata-mata, do rebaixamento, classifica entre os 8 e aí o que vier é lucro. Então, o Concórdia melhorou. Em 2 jogos somou 4 pontos, ganhou uma, empatou outra fora. Nesse momento, está fora da zona de rebaixamento. Mas ainda, claro, tem que continuar pontuando aí para poder permanecer entre os 8 colocados. Foi um jogo que eu vi os melhores momentos. Também foi um jogo de poucas opções ofensivas, né? O Juventus também, a gente sabe que também tem as suas dificuldades, que é um time que também não está tão tranquilo assim fora da zona de rebaixamento, está fora da zona do rebaixamento, mas ainda tem que pontuar, ainda tem que buscar pontos. Então, nesse jogo aí, quero crer que o resultado tenha sido melhor para o Concórdia, que jogou fora de casa. No jogo do Figueirense, o resultado foi bom para o Figueirense,
porque o Figueirense está numa situação tranquila na tabela de classificação. O resultado foi ruim para a Chapecoense, que precisava vencer e era um jogo que poderia ter vencido, se o time tivesse mais competência. Já o Concórdia foi um bom resultado, um empate fora de casa, porque tinha ganho do Tubarão em casa. Então fez o dever de casa, somou um pontinho fora, está fora da zona de rebaixamento, mas ainda não pode se acomodar, muito pelo contrário, essas últimas 2 rodadas aí serão decisivas, eu acho que para 3 clubes principalmente, Chapecoense, Tubarão e também o Concórdia, e se bobear o Juventus também pode entrar para confusão. Então, o ano muito ruim aqui em Chapecó, viu, Grazi? O ano começou muito ruim, aliás, já trouxemos uma carga pesada de 2018, quando a Chapecoense escapou na última rodada do rebaixamento da Série A. O ano passado foi terrível, dentro e fora de campo, isso aí a gente já cansou de comentar aqui no Clube da Bola. Se imaginava que esse ano poderia ser mais tranquilo, melhor. Não, começou muito mal. Essa semana teve 5 demissões no departamento de futebol, que eu, sinceramente, imaginava que isso tivesse que acontecer na virada do ano. Por exemplo, o Michel Gazola, nada contra ele, mas veio aqui trazido pelo Rui Costa como supervisor. Aí o ano passado mandaram o Chumbinho embora, para economizar colocaram o Michel Gazola de gerente de futebol. Mas não deu certo, né? Não estava preparado para tamanha responsabilidade. Eu achava e comentei de que ao final do ano deveriam contratar alguém mais experiente para o departamento de futebol da Chapecoense. Mas foi mantido o Michel Gazola e mais alguns, o André Croda, que é preparador de goleiros, também foi, um analista de desempenho, sobrou até para o massagista, para o goleiro Rodolfo, que era coordenador técnico das categorias de base, foi uma limpa. Essas mudanças deveriam ter sido feitas no final do ano passado, não foram. Agora a diretoria viu que a coisa estava feia, estava errada e acabou então fazendo essas demissões aí. Tomara que melhore, o ambiente pelo jeito melhorou. Agora queremos ver dentro de campo a partir da manhã contra o Joinville. Que coisa, né, Badá? Realmente o Chapecoense parece que não encontrou ainda na receita do bolo depois de tudo que aconteceu. Como você mesmo falou, eu dei até a notícia no SC no Ar dessa semana, teve demissão na Chapecoense, troca de gerente de futebol ali. E, obviamente, né, a Chape que está tentando se reerguer aí depois de tantas situações complicadas, mas eu acredito que isso é possível, viu, Baidá? Fica tranquilo que eu acredito que isso é possível e a gente torce muito pela nossa Chapecoense aí também. Eu falo nossa porque eu sou Santa Catarina, eu torço por todos e eu acredito em todos, né, que a gente quer do esporte, que a gente quer ver sempre eles muito bem. Valeu, daqui a pouco a gente volta a conversar, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco mais sobre Joinville e Marcílio Dias, né? Um outro confronto também que aconteceu na rodada passada. O Joinville e o Marcílio Dias também foi um empate em 1-1. Aliás, eu acho que foi a rodada do empate ali, né? Foi uma rodada assim de 1-1, 0-0. Foi bem difícil sair gol ali, sair o vencedor. Mas um confronto para o Marcílio Dias, né? Meio termo, cumpre tabela. Marcílio já está classificado para as quartas de final, mas também tem regulamento, querendo aquelas quartas de final, o primeiro jogo em casa, o segundo jogo em casa, enfim, tudo aquilo que o Juca vai falar para a gente sobre esse confronto, Joinville e Marcílio Dias, para o JEC ainda não está nada decidido, mas como a gente sabe que os 8 primeiros ali já estão classificados, está meio que encaminhado, digamos assim, mas precisava de uma vitória, principalmente dentro de casa, né, Juca? Precisava e o Joinville contava com essa vitória, mas encontrou, Grazi, eu praticamente acompanhei todos os jogos do Joinville e tecnicamente é um negócio até para a gente debater junto com o Fábio, também com o Badá, extremamente organizada e disciplinada a equipe do Marcílio Dias, mas muito boa mesmo, com um padrão técnico bem definido ao Ivan, uma infelicidade, acabou a bola desviou no Eduardo Melo, ele acabou soltando essa bola. E o Anderson Ligeiro muito bom. O lado esquerdo do Marcílio Dias é bom demais, cara. Mas bom demais com o Paulinho, com o Ligeiro, também o Natan cai por ali. Essa bela jogada do Lucas de Sá, Lucas Chapecó, revelado nas categorias de base do Avaí, reencontrou seu bom futebol aqui. Nas mãos do Fabinho, ele tem conseguido jogar como um camisa 10 nato mesmo. Não precisa marcar tanto, é um cara que tenha mais a liberdade de criação e conseguiu ter uma evolução muito boa. Tanto que tem municiado muito o Lucas de Sá, o Lucas Chapecó, é o líder de assistências. Ó, a gente tá revendo o lance dele, ó, linda bola, líder de assistências com 5 assistências. E é um número extremamente alto. Lógico que isso facilita porque o Joinville tem o melhor ataque da competição. Com 13 gols, tem também a pior defesa com 13. O Fabinho está desesperadamente tentando encontrar esse equilíbrio. Aí, para o jogo contra a Chapecoense, vai manter ali a primeira linha com o Ratinho, Eduardo Melo, André Balmer e o Gustavo para tentar encontrar e conseguir sanar um pouquinho esse sistema defensivo do Joinville. Lógico que a Chapecoense tem também um ataque que não tem empolgado muito, mas como bem disse o Badá, vai com tudo, é jogo da vida deles para tentar escapar da zona de rebaixamento. Mas esse jogo com o Joinville me agradou muito e o Marcílio Dias precisa ser enaltecido.
É tecnicamente, para mim, hoje, ao lado do Brusque, junto com o Avaí, aí, as equipes que mais jogam bola. Jogou bola a equipe do Marcílio Dias, trocou tiro aqui com o Joinville, era bola na trave de um lado, era bola na trave do outro, era o Marcílio com uma intensidade gigante do lado, o Joinville do outro, e foi um jogo aberto mesmo. O placar de 1-1 realmente não mostrou o que foi este belo jogo aí entre Joinville e Marcílio Dias. O Joinville que precisava, Grazi, dessa vitória para buscar ficar entre os 4. O Joinville tem o desejo de trazer pelo menos o primeiro jogo das quartas de final, o segundo jogo, aqui para a Arena, para encher a Arena de novo, para motivar o torcedor, que hoje, hipoteticamente, no confronto, seria o Figueirense aqui na Arena, o primeiro jogo, e o segundo jogo na capital do estado, o adversário dificílimo. Mas lógico, ainda restam 2 rodadas para acontecer. O Joinville vai a Chapecó. A gente sabe da dificuldade que é jogar lá em Chapecó. Aqui em Joinville, o pessoal, mas tem que vencer. Eu falei, gente, a Chapecoense é a Chapecoense. Tá num momento ruim, não tá numa fase boa, mas tem um elenco bom, que talvez precise encaixar um pouquinho ainda. E quando eu falo em elenco bom, eu comparo com o elenco de Joinville, Marcílio Dias, Brusque. Então, se a gente pegar esse padrão aí, pro estadual realmente é um elenco tecnicamente interessante. É lógico que uma Série B vai precisar melhorar muito. E só pra gente aproveitar o embalo, também falar um pouquinho do Juventus de Jaraguá, já que nós temos uma audiência bem bacana. Um beijo para nossa querida Jaraguá do Sul. Sempre que eu vou por lá, o pessoal, fala lá do Juventus no clube. A gente segue aqui sempre valorizando as equipes do Norte. E o Jack que fez, o Juventus que fez uma partida interessante também contra o Concórdia. 2 bolas na trave, uma para cada lado, uma do Léo Itaperuna para a equipe do Concórdia, uma do Marlon, camisa 10, cobrando falta. E, claro, saiu sobre vaias, 4 jogos sem vencer, são 3 derrotas e 1 empate contra o Concórdia. E a vida do Juventus só não é tão complicada, porque pega o Avaí na ressacada amanhã e vai jogar contra o Marcílio Dias em casa na última rodada. Porém, Tubarão, Chapecoense, principalmente o Concórdia, tem a vida muito difícil. Eu acho, tá? É a minha opinião, que a Chapecoense vai escapar, vai se classificar em 8º aí, vai ficar entre Concórdia e Tubarão, porque o Tubarão aí, os caras acabaram de postar na rede social lá uma foto com a camisa do avesso, com a camisa de jogo, reclamando salário atrasado desde dezembro. Então o clima realmente em Tubarão tá péssimo. E a Chapecoense, no último jogo, joga lá em Tubarão. Então acho que o Tubarão realmente não vai ter forças, porque o Tubarão vai pegar o Marcílio Dias em Itajaí, esse Marcílio embalado, o Concórdia vai pegar o Brusque em Brusque. Então acredito mesmo que a Chapecoense consegue escapar dessa. Mas a equipe do Concórdia é boa, tá? É uma equipe que demorou um pouquinho para chegar aí. O Emerson Cris organizou essa equipe, tá, Badá? Eu assisti 2 jogos do Concórdia em loco. Gostei realmente da equipe do Concórdia, mas acho que demora muito. Tem bons valores. Tem o Léo Itaperuna, o Diego Felipe no meio aí, dando aquele suporte bom. A dupla de zaga também é interessante. Esse Moisés joga bola pra caramba. Então, vai demorar um pouquinho para encaixar, mas tá tudo aberto aqui para as equipes do Norte. E, ô, Badá, assim, ó, com todo respeito, pega esse pepino aí, ó, de zona de rebaixamento aí pro Oeste. Pelo amor de Deus, aqui no Norte a gente já não aguenta mais. É 2, 3 anos só rebaixamento. Então, ó, por favor, afasta de nós aqui essa zona de rebaixamento, pelo menos no estadual. Grazi. Deixa os 2 na tela, essa carinha dos 2 ali. Que coisa, né? É complicado, né, aqui, Fábio? Ó, é complicado. Agora, sempre, como o programa sempre tem a provocação, né? O Juca, coitado, ele apanhou tanto nos últimos tempos com o Joinville, mas tanto, que ele está comemorando empate com o Marcílio Dias, gente. Olha que situação lá em Joinville. Que momento, né? Agora, como o programa é ao vivo, a gente vai atualizando. O Juca falou da situação do Tubarão, que está vivendo uma crise. Falou sobre os jogadores, viu, Juca? Só para atualizar para ti e para todo o estado de Santa Catarina, que os jogadores vestiram aquela camisa de treino do lado avesso, como protesto. Piorou. Nós estamos com um vídeo aqui agora, recebemos o vídeo. Os jogadores estão cobrando da diretoria. Reuniram todos os jogadores. Me lembra até o Figueirense ano passado. Lembra que teve depois do WO, que juntou ali o Betinho, juntou o Zé Antônio, aqueles jogadores, o Tony. Agora são os jogadores do Tubarão. Estão cobrando salários atrasados e querem a manifestação da diretoria. Eu vou repetir o que eu falei na semana passada aqui. Uma pena, porque a imagem que nós tínhamos do Tubarão como um clube startup, né? Startup seria essa a pronúncia, mas é startup, moderno, todo oxigenado, com uma nova visão do futuro, está ruindo de forma absurda, né? Até porque tem a ausência do presidente que está em tratamento de saúde, Luiz Henrique Ribeiro, ou seja, o Tubarão hoje é um clube à deriva. Agora, Juca, comemorar empate com o Marcílio Dias, claro que o Marcílio Dias é uma excelente equipe, eu concordo contigo também, não está aí na segunda colocação da tabela de graça, mas está comemorando pouco, hein?
Tá certo, Fábio. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma acelerada nesse clube aí, porque a gente também tem um Avaí para falar. Nessa história do Tubarão, o Avaí conseguiu um resultado positivo todo lá, né, Fábio? Rapidamente, você pode falar desse confronto e conseguiu a classificação antecipada 2 rodadas antes para as quartas de final. Na verdade, a vitória do Tubarão, do Avaí sobre o Tubarão foi justa. Pronto. Para começar, foi justa. Ninguém vai desmerecer a vitória do Tubarão, porque o Avaí foi eficiente em 20 minutos. Nesses 20 minutos, eu vi um Avaí envolvendo a equipe do Tubarão. Fala aí, Fê. Entra nessa roda. A Fê já vai entrar. Entra nessa eu vou roda resumir aí. e já vou passar para ela. E o Avaí abriu 2-0. A impressão que dava, sem nenhum menosprezo ao Tubarão, mas naquele momento dizia o seguinte, se o Avaí continuar com essa intensidade, sai daí com 4-0. E depois o Avaí recuou, de forma que até hoje ninguém entende, aceitou o crescimento da equipe do Tubarão, que pressionou muito em bola parada. Mas, de qualquer forma, ainda pesando o que produziu o Avaí no primeiro tempo e o que produziu o Tubarão no segundo tempo, muitas vezes até de forma desorganizada, no desespero, em busca do gol de empate, a vitória foi justa. A gente vê o Renan ali, a gente viu na Mas tela te o Renan. preocupou, Deixa eu só explicar, Fábio, rapidamente. Isso, O telespectador viu o Renan ali na tela, Isso. porque o Renan acabou fazendo esse jogo, né, no sul Perfeito. do estado. Isso. É o nosso repórter. Daqui a pouco ele vai trazer aqui, nossa câmera vai trazer muita informação também sobre o Criciúma. A gente vai falar sobre mulheres lá no sul do estado. E Fê, fala o que você achou desse jogo, já que o coração bate azul. Na verdade, parece que os comentários que vêm depois parece que o Avaí tenha perdido, mas a gente precisa analisar o que a gente viu na partida, né? E como o Fábio falou, foram 20 minutos de um bom futebol, algo diferente que a gente não tinha visto. O Rodrigo Santana fez o Avaí avançar, né? E com linhas altas. E ali ele conseguiu pressionar, em 5 minutos saiu 2 gols. Saiu 2 gols. Aí é impossível a torcida e todo mundo que está assistindo não pensar, vai massacrar o jogo, vai acabar. E o que aconteceu foi justamente ao contrário. O Avaí se recuou, não quis mais saber de jogar. E aí a gente até viu alguns outros lances que o Avaí ali teve um chute na trave, o Avaí pôde ter ampliado, mas assim, foi muito pobre o que a gente viu. Foram 15 dias de trabalhos com um novo técnico, né? Com jogadores já mais em forma, já mais recuperados, então a gente realmente esperava um pouco mais do que a gente viu em campo, né? E praticamente inexplicável, tanto que nas entrevistas coletivas, tanto de Marquinhos como do Rodrigo Santana e do próprio Betão, eles avaliaram exatamente o que a gente está falando aqui. Ninguém dourou a pílula. Exatamente. Né? Ninguém disse, não, nós somos superiores, não. Todos disseram o seguinte, claro que não falaram no termo preocupado, mas Sim. reconheceram a queda. Ninguém conseguiu entender por que o Avaí baixou de intensidade. É preciso dizer até que o Avaí tem uma linha alta forte hoje. Se nós pegarmos Rildo, Valdívia, Jonathan e o Kelvin, bom, né, o Kelvin é um time muito bom, é um time aí para a Série B. Mas aí, o que preocupa é a parte de trás, porque o que preocupa, quando tu avança as linhas, os zagueiros estão jogando na linha do meio de campo. Exatamente. Aí tem uma faixa entre aquela linha e o goleiro que tu precisa de zagueiros rápidos para fazer a volta. Porque tu vai, sim, tomar contra-ataque. E isso aconteceu. E acabou não saindo o gol do Tubarão pela deficiência técnica de alguns jogadores também. E o goleiro do Avaí, o Frigeri, fez, sim, excelentes defesas e o Avaí não saiu até com um empate de lá por causa dele. Na verdade, É aí que eu me refiro, né? É aí aí que eu me refiro. É aí que a mulher entra Eu já vou trazer outra tá informação vendo? da Fernanda. Linha, zagueiro que avança, Isso aí. entendeu? Dá só uma O olhada. grande desafio do Rodrigo Santana no Avaí hoje é o desequilíbrio entre os setores. Isso é muito claro. Há um setor muito eficiente, muito rápido, que precisa, né, ter a bola no pé, e há um setor que precisa, ao retomar essa bola, sair com mais velocidade. E principalmente os laterais. Hoje nós temos o Capa, por exemplo, que, com todo respeito, gosto dele, mas está devendo. Se o Perinha puder pegar, né? Nós temos que mostrar isso aí. Agora, Temos que mostrar isso aí. tabela. Porque ela Olha não só comenta, ela joga futebol também. Ela jogando futebol, não é isso, Fernanda? Isso. Só que daí, né? Explica pra gente como isso. foi. Deu ruim no Deu ruim. futebol. Não, acabei quebrando o tornozelo, faz 20 dias, tem mais 20 dias aí com gesso para recuperar. E foi ao acaso, na verdade, não foi uma disputa nem nada. Na hora de chutar a bola, ela travou no campo sintético e o meu pé também travou junto e eu caí e com o peso do meu corpo quebrou o tornozelo. Mas aí é preciso Tá dizer o certo. seguinte, a Fernanda joga bola, a Grazi, ela é corredora, maratonista. E aí, meu amigo, quando vem a lesão, não escolhe homem, não escolhe mulher, não é, Grazi? Quando vem, não tem como. Quando acontece, Quando acontece acontece, mesmo. acontece. Ainda mais que é esporte de alto rendimento, então precisa Exatamente. ser
Ligado. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada na tabela de classificação aí do Campeonato Catarinense para a gente entender um pouquinho mais antes da gente ir para o intervalo, para o telespectador também saber da situação atual sobre essa fórmula do Campeonato Catarinense. É uma fórmula nova, uma fórmula diferente, né? Muita gente criticou, tem gente que gostou, enfim. O fato é que vai ter 2 finais, pelo menos isso. Olha aí. Na liderança do estadual está o Brusque com 16 pontos, em seguida vem o Marcílio Dias com 14, esses 2 aqui já estão classificados para as quartas de final. O Avaí também está nessa onda, classificado para as quartas de final, como a gente já acabou de falar. Ele venceu o Tubarão e conseguiu essa vaga, 13 pontos. O Figueirense está na briga ali, 11 pontos, também não está muito distante. O Joinville também com 10 na 5ª colocação. Em seguida vem o Criciúma com 9, o Juventus também está na briga e o Concórdia também. Até porque, até o 8º, gente, está todo mundo na briga por essas vagas aí. 3 já estão classificados, garantidos, o restante precisa ver como é que vai ficar toda essa situação, porque 8 times fazem as quartas de final do Campeonato Catarinense. Agora, a briga pelo rebaixamento vai acontecer também, viu? O pessoal não vai cair nesse ano. Tubarão e Chapecoense são os 2 praticamente que vão brigar por essa questão do rebaixamento. Tubarão com 5 pontos e a Chape com 4. O Badá falou que pode acontecer uma reviravolta dessa história, o Juca também, pode acontecer mesmo, né? Até porque está muito próximo ali, né, Grazi? É muito pertinho, né? O Concórdia está com 5 pontos, né? O Tubarão, quer dizer, hoje, na minha avaliação, estão brigando ali Concórdia, Tubarão e Chapecoense, né? Se olhar a tabela. Exatamente. Concórdia enfrenta o Avaí na última rodada. Concórdia recebe o Avaí na última rodada, né? Que é um jogo difícil pro Concórdia, né? Exatamente. E o Tubarão e o Chapecoense se enfrentam, né? Exatamente. Então aí são confrontos bem que vai decidir muita coisa nessas 2 próximas rodadas aí do Campeonato Catarinense. Tá certo? Passou por isso. A gente tem muita coisa no Clube da Bola ainda para você. Você pode participar através das nossas redes sociais, do nosso WhatsApp, manda foto, vídeo, pergunta, a gente faz ao vivo. A gente vai para um breve intervalo, tomar aquela aguinha, dar aquela respirada, só que antes o nosso Marcelo Cabral tem um recadinho para você. Esse recado é para você que está com o nome no SPC, negativado e não pode ter conta em banco. A conta Zap Bank chegou e pode mudar a sua vida. Você pode transferir dinheiro, pagar contas, colocar crédito no celular, tudo por mensagem de WhatsApp. E tem mais, abriu a conta, você recebe em casa um cartão de débito. Você pode fazer compras e sacar dinheiro. Dá para sacar dinheiro até na casa lotérica. E o melhor, para abrir sua conta, você não precisa comprovar renda, não tem consulta ao SPC, sem burocracia nenhuma. Envie uma mensagem de WhatsApp para 48 4052 8222. Em menos de 2 minutinhos, você tem sua vida financeira de volta. Fácil, rápido e seguro. Totalmente de graça. A conta Zap Bank é a conta digital de todos os brasileiros. Abra já a sua!